Parede celular bacteriana. Peptídeos glicanos. São açúcares e aminoácidos que compõem basicamente toda a parede celular das bactérias. Possui função estrutural e também função de contrariar a pressão osmótica do citoplasma. Tem uma estrutura semi-rígida que ajuda a manter o formato da bactéria e também dar proteção. As bactérias possuem dois tipos de organização celular, sendo elas gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas são classificadas pela cor que adquire após a aplicação de um processo químico denominado coloração de gram. As bactérias gram-positivas adquirem coloração azul quando essa coloração é aplicada a elas. As outras bactérias adquirem coloração vermelha. Elas são chamadas de gram-negativas. As bactérias gram-positivas e gram-negativas têm a coloração diferente, porque suas paredes celulares são diferentes. Elas também causam tipos diferentes de infecções e tipos diferentes de antibiótico. São eficazes contra elas. Todas as bactérias podem ser classificadas com uma de três formas básicas: as esferas, as cocos, bastonete, as bacilos, e as espirais ou hélice, as espiroquetas. As bactérias gram-positivas podem ser cocos ou bacilos. Algumas bactérias gram-positivas causam doenças. Outras ocupam normalmente um local do corpo, como a pele. Essas bactérias são chamadas de microbiota habitual. Geralmente não causa doença. As bactérias gram-negativas são classificadas pela cor que adquirem depois de submetidas a um processo químico, denominado coloração de gram. Essas bactérias adquirem coloração vermelha quando se usa esse processo. As outras bactérias, como as bactérias gram-positivas, elas adquirem coloração azul. E essas duas bactérias, elas têm essa diferença, essa coloração diferente, né? Porque suas paredes celulares são diferentes. As bactérias gram-negativas estão envoltas por uma cápsula protetora. Essa cápsula ajuda a evitar que os glóbulos brancos do sangue ingiram as bactérias. As bactérias gram-negativas têm uma membrana externa que as protege contra certos antibióticos, como a penicilina. Quando perturbada, essa membrana libera substâncias tóxicas chamadas de endotoxinas. As endotoxinas contribuem para a gravidade dos sintomas durante infecções com bactérias gram-negativas. E essas infecções incluem brucelose, cólera, doença do arranhão de gato, peste, salmonela e entre outros. As bactérias gram-negativas podem causar muitas infecções sérias também, como pneumonia, peritonite, infecções do aparelho urinário, infecções da corrente sanguínea e entre outros. As bactérias gram-negativas estão se tornando cada vez mais resistentes a antibióticos. Os motivos para a resistência das bactérias podem ser resistência natural a determinados antibióticos, a aquisição de genes de bactérias que se tornaram resistentes e mutação em seus genes. Biossíntese de polissacarídeos. Os micro-organismos sintetizam açúcares e polissacarídeos. Após sintetizar a glicose ou outro açúcar simples, as bactérias podem agregá-la em polissacarídeos mais complexos, como o glicogênio. O produto de fosforilação da glicose é a glicose 6-fosfato. Para as bactérias sintetizarem glicogênio, uma molécula de ATP é adicionada à glicose 6-fosfato para formar a adenosina disfosfoglicose. Uma vez que a adenosina disfosfoglicose é sintetizada, ela é ligada a unidades similares para formar o glicogênio, utilizando o nucleotídeo chamado de uridina trisfosfato. Como fonte de energia e glicose 6-fosfato, os animais sintetizam glicogênio. A partir da uridina fosfoglicose, um composto relacionado a UDPG, chamado de acetilglicosamina, é um material inicial importante na biossíntese de peptidoglicanos, a substância que forma as paredes celulares bacterianas. A acetilglicosamina é formada a partir de um frutose 6-fosfato. A reação também utiliza uridina trisfosfato.